Olá, nós estamos sim apavorados pelo avanço do comunismo. Na verdade, eu acho que você está sendo assim bastante otimista até. Você está dizendo que você está apavorada pelo avanço. O comunismo no Brasil não tem mais o que avançar, né? Ele já está instaurado. Falta assim poucos passos no sentido de avanço. Ele já está firme, tá? Só o que falta agora por exemplo, dizer ao povo que o povo vive um regime comunista. E se eles ainda não tiveram coragem de dizer, em 2014 nossas Forças Armadas foram consideradas a 14ª mais valorosa do mundo, mais eficiente, mais equipada, mais capaz, né? 14ª, ou seja, é uma força armada de fato muito poderosa. Em função disso, os comunistas ainda não se sentiram à vontade, porque eles sabem que no momento que eles disserem isso, os militares que são verde e amarelo vão sair de fato às ruas. Te garanto uma coisa, tem muita gente que está xingando os militares de frouxo, disso, daquilo, mas eu te garanto uma coisa, os militares não saíram às ruas ainda, porque eles sabem a real condição em que o Brasil se encontra. Eles sabem, inclusive, que, de fato, nós temos muito poucas chances de não ser engolido pela avalanche comunista, infelizmente. Não se trata de querer ou deixar de querer, trata-se, sim, de que o Brasil é um país comunista, tá? Não adianta, nós não temos alternativas. Por isso que Lula, etc., toda a caterva, está tão à vontade. Por isso que, por exemplo, Lula não fugiu do Brasil antes, há mais tempo, que ele podia ter fugido, ele já podia estar muito bem em qualquer lugar do mundo, porque dinheiro para isso ele tem. Mas ele não fugiu porque ele sabe que ele pode ficar à vontade no Brasil. Agora, o que mais nos incomoda hoje, e eu acho que você há de convir comigo, é o seguinte, está circulando um material na internet, inclusive, que diz que existe um complô no sentido de matar o Lula. Matar o Lula por quê? Porque o Lula, em primeiro lugar, ele não vai aguentar uma prisão como aguenta o Zé Dirceu, como aguenta o Vacari, e como possivelmente a própria Dilma aguentaria. O Lula não é um homem desse perfil. O Lula é X9, e todo mundo sabe. Ele sempre foi um dedo duro. Todo mundo sabe, os amigos dele sabem. Então existe um complô no sentido de matar o Lula. Por quê? Porque se matarem ele vira herói. Virando herói, ele é muito mais benéfico à causa comunista do que vivo. Ele vivo não vale mais nada para os comunistas. Então, esse complô de fato existe, pelo visto, e não existe como provar, mas pelo jeito, de fato, ele existe, e de fato é o que vai acontecer com o Lula. Quem vai matar ele são os próprios camaradas dele. Porque no momento que ele for preso, ele vai entregar até a alma para o diabo, ele vai entregar a mãe dele, ele já está entregando a Marisa, que na verdade não tinha culpa de nada no cartório, apesar de que eu não teria nem o menor respeito por ela, mas ela não era a bandida do esquema. O bandido do esquema que também não é bem o Lula, mas é toda uma caterva que o circunda, e ele fez o papel de leve trás, ele fez o papel que interessava aos comunistas que ele fizesse. Eles olharam para ele e viram que ele era um cara, digamos assim, carismático, e ele serviria aquele papel de líder, aquele papel de líder carismático que vai à frente e impulsiona multidões e tal. Então isso levou o povo a colocar ele no pedestal em que ele está. O povo que eu digo é o povo do Foro de São Paulo, não é o povo brasileiro. O povo brasileiro, na verdade, quem ama o Lula de paixão, não é essa turma toda que todo mundo está falando, não. A gente sabe muito bem, eu desconfio, inclusive, que as próprias eleições, desde a primeira que elegeu o Lula,
como já era urna, já era comprada. Tá? Então não é uma questão de dizer, ah não, mas quem elegeu o Lula foram os pobres ou foram os ricos. Não, não é bem assim. O pobre no nosso Brasil, inclusive, tem muito pobre muito mais esperto e mais inteligente que muita gente instruída. Então não é o fato de ser assim, mas de fato tem uma grande galera aí que apoiaria ele. Outra coisa que fez com que o Lula fosse eleito e a Dilma e etc., além das urnas fraudadas, é o fato de que existe uma contra-informação no sentido de que você pode anular uma eleição caso as pessoas se recusem a votar. Só que ninguém conta para esse povo analfabeto que não se trata de você se recusar a votar. Teria que se recusar a votar uma parcela muito grande da população, mas muito grande da população. Agora, o que eles não contam, primeiro, é que o fato de você se recusar a votar ajuda até as urnas. Por quê? Porque eles votam com o teu nome, com o teu título. Então eles colocam o voto lá na urna como se fosse você, primeiro. Segundo, mesmo que você se recuse a votar, a galera que eles têm como filiadas aos partidos de esquerda é uma galera significativa e é uma galera que segue o líder. Se o líder disser tem que dar o dinheiro para o partido, todo mundo dá. Se o líder disser tem que se jogar de cabeça ali, todo mundo vai. Eles não sabem por quê, mas eles vão. É um pessoal demente, esquerdopata, totalmente analfabeto, não é analfabeto, é idiota útil, o que Gramsci chama de idiota útil. Então esse povo é o tipo do povo que não adianta você falar para ele o que está certo, o que está errado, porque ele só vai entender aquilo que ele quiser entender, aquilo que estiver no vértice da vontade dele de captar. Aquilo que ele não quiser captar, não adianta você dizer. É o equivalente a dizer para ele, por exemplo, que a heteronormatividade, como eles classificaram, está errada e que o correto é o homoafetivo, né? Ou seja, o homossexualismo, esse que está certo. Então, quer dizer, não adianta você explicar para eles, porque eles não vão entender, eles não querem entender isso. Eles querem entender que você é homofóbico, que você é racista, que você é preconceituoso, que você é maldoso, que você enfim, tudo o que não presta é você, menos eles. Eles são a fina flor de toda a sociedade. Eles são exatamente aquilo que vai construir uma sociedade melhor. Eles não veem, por exemplo, o fato de que Maduro está matando as pessoas nas ruas. Eles estão vendo que as pessoas estão fazendo oposição a um regime maravilhoso e, por conseguinte, estão morrendo até em confronto com a polícia, mas é por uma boa causa. Então, quer dizer, eles acabam entendendo que aquilo que eles pensam é o que está certo. Eles não estão vendo o que está acontecendo, que quando o Oscar Pérez, por exemplo, depôs as armas, ele tinha o direito, pelo Código de Guerra, ele tinha o direito à vida. E não, o povo de Maduro foi lá e matou ele. Não foi o povo de Maduro, na verdade são sicários, são pessoas contratadas pelo Foro de São Paulo para matar Oscar Pérez. Então, assim como é o problema agora do Lula. O Lula, ele está desesperado e vai ficar cada vez mais desesperado por causa disso. Porque, na verdade, ele não será morto pela democracia. Ele será morto por seus próprios pares. Porque os seus pares é que têm medo dele, porque no momento que ele for preso, que ele não vai conseguir aguentar e ele vai entregar até a alma para o diabo. Esse é o problema. E o Lula não vai mais conseguir, quer dizer, já não consegue dormir há muito tempo, vai ficar cada vez mais complicado para ele. Ele é um homem de idade, então, consequentemente, vai ser muito fácil fazerem com ele o que eles querem fazer. Eles não vão deixar barato. Primeiro porque, como eu já disse, é melhor para eles transformarem de fato ele num herói, porque ele sendo um herói, eles utilizam a imagem dele morto pelo, digamos, pelo regime fascista, como eles gostam de falar.
Então eles vão dizer que o Lula foi morto pelo regime fascista. E a gente sabe muito bem como é que eles fazem, né? Veja, o Eduardo Campos foi morto, o Celso Daniel foi morto, Teori Zavascki foi morto, 9 pessoas que viram o Celso Daniel na noite do crime foram mortos. Muitas pessoas aí, de repente, são mortos de maneiras estúpidas. O Toninho do PT teria se atirado do alto de um prédio, né? Uma pessoa, de repente, vai e resolve virar passarinho, se atira do alto de um prédio. Na verdade, nós sabemos que foi o PT que o matou, mas, paciência, não tem como provar. Então, teve outros aí que foram envenenados, né, que a gente já sabe, que já saiu na mídia. Teve outras pessoas que foram mortas, inclusive ligadas ao caso de Pasadena, nos Estados Unidos. Quer dizer, são casos muito complicados. Veja, eu não vou dizer aqui que o problema é o PT. Não, o problema é toda uma esquerda que está liderada pelo Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um organismo internacional liderado por algumas pessoas de altíssimo calibre. Por exemplo, George Soros, Carlos Slim, a família Bilderberg, a família Rockefeller. E agora, por último, eu descobri casualmente, por conta do amor que o Papa Francisco vem demonstrando pela esquerda e pelos islâmicos, eu descobri a possibilidade, claro que não existe prova concreta com relação a isso, mas a possibilidade do Francisco estar envolvido nesse Foro de São Paulo. Por quê? Porque Gramsci já dizia que primeiro tinha que destruir a família. Para destruir a família, teria que destruir a moral judaico-cristã. Puxa, para que... Aonde você encontra coisa melhor para destruir a moral judaico-cristã, se não colocando alguém dentro do Vaticano, por exemplo, no pontificado, como o pontífice. Quer dizer, a lógica é coerente. Posso estar errado? Posso, mas mesmo se eu tiver errado, ainda assim o Papa está a favor deles, o Papa está defendendo essa causa. Consequentemente, eu não estou tão errado e isso prejudica muito a nós. De qualquer forma, nós temos aí muitos partidos, né? PT, PMDB, PP, PSC, PCdoB, PC, bom, enfim, tudo quanto é PP da vida, e o Partido Verde, o Partido não sei das quantas, Solidariedade, todos esses partidos estão, sim, mancomunados com o Foro de São Paulo. Não existe nenhum partido de oposição no Brasil que possa fazer frente ao Foro de São Paulo. Qualquer partido, inclusive, eu ouso dizer o seguinte, que se o Bolsonaro for eleito, ele vai servir ao Foro de São Paulo, sem querer talvez, não sei, mas talvez até sem querer, mas vai servir, porque pela teoria das tesouras, não importa quem ganhe. Esse é o problema. Bolsonaro também está achando que vai fazer grande coisa e não vai fazer nada. Então, essa é a questão. Seja sempre muito bem-vindo, que Deus te abençoe e qualquer coisa fale comigo. Grande abraço.